e tudo. É um material introdutório bom, é bom para ter conhecimento, né? Aí vale a pena, entendeu? Mas é aquilo que eu falei, assim, pensando em exegese hermenêutica, agora a gente está tendo a noção de várias perspectivas, né? Então, até o material seria bom esperar um pouco para comprar, porque dependendo da perspectiva que você for trabalhar, aí você concentra os esforços e está comprando material mais ligado a uma linha, né, que você vai se identificou mais, né? Mas esse é um material mais geral. Então, independente da linha que você adote, não vai atrapalhar, né? Eu preparei os slides aqui para a gente continuar aí falando sobre hermenêutica. E a ideia hoje é a gente entender um pouco mais, né, do que é hermenêutica, como trabalhar isso, como usar isso. É como eu tenho falado nas aulas de hermenêutica e exegese, querendo ou não, todo mundo acaba fazendo, né, a interpretação do texto bíblico, consciente ou inconsciente. Quando eu digo inconsciente, é que a maioria acaba repetindo o que ouviu, né? Quando você faz a interpretação consciente, é que é fruto da sua pesquisa, né? Fruto daquilo que você leu, daquilo que você pesquisou. Mas é muito comum, né, principalmente o pessoal que está na igreja há um bom tempo, já ter até pré-definições, ideias pré-concebidas do significado de alguns textos. Então, a hermenêutica ela vai nos ajudar a sair um pouco, né, dessas ideias pré-concebidas para realmente tentar entender o que o texto bíblico está tentando aí nos ensinar. Então, eu vou lendo aqui, vou falando, e aí qualquer coisa aí vocês vão comentando aí, certo? Olá, introdução. Né? No campo dos estudos bíblicos, a hermenêutica desempenha um papel crucial na compreensão do verdadeiro significado e mensagem da Bíblia. É a arte e a ciência da interpretação, que nos permite mergulhar mais profundamente nos textos antigos e extrair princípios relevantes que podem ser aplicados em nossas vidas hoje. Então, sempre lembrando, né, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando de interpretação, ou seja, uma maneira de ler o texto, uma forma de entender a mensagem, uma forma de trabalhar essa mensagem atualmente. A gente vai ver aí daqui a pouco, né, que o texto ele foi escrito numa época, num contexto muito distante do nosso. Então, é nossa tarefa, e a hermenêutica vai nos auxiliar nisso, é tentar compreender aquela época, aquele período, para, a partir disso, trazer a mensagem para os nossos dias, né? Contextualizar de maneira adequada a mensagem para os nossos dias. Isso nos ajuda, né, a ter um pé no chão, principalmente quando falamos do texto bíblico. A importância da hermenêutica. A hermenêutica é essencial porque nos ajuda a preencher a lacuna entre os antigos textos bíblicos e nosso contexto moderno. Sem uma interpretação adequada, corremos o risco de interpretar ou aplicar erroneamente os ensinamentos da Bíblia. Ao empregar princípios hermenêuticos, podemos descobrir o significado pretendido pelos autores bíblicos e, e aplicar seus ensinamentos com precisão em nossas vidas. Um grande exemplo disso é a figura do templo no Antigo Testamento. A figura do templo no Antigo Testamento era a morada de Deus. Deus estava no templo. Deus morava no templo. Eu orava em direção ao templo. O templo do Antigo Testamento não é a igreja de hoje. A igreja de hoje não é a morada de Deus. A igreja de hoje é a reunião dos crentes. Então, na igreja não é o lugar de oração, não é o lugar do ritual, porque eu posso orar em qualquer lugar, eu posso falar com Deus em qualquer lugar. O templo judaico era o lugar da adoração, era o lugar da oração, era o lugar do encontro com Deus.
Então, há uma distância histórica, cultural e contextual entre o templo judaico e o que a gente entende hoje por igreja, que é uma instituição. Até um outro detalhe, né? O termo igreja no Novo Testamento, ele não simboliza uma instituição, ele simboliza um grupo de pessoas. Quando a gente fala igreja hoje, a gente pensa em instituição. Então, essa é uma distância cultural, histórica e temporal que precisamos respeitar. Eu até falava sobre essa relação do templo na minha igreja no domingo, que por que Esdras, Neemias, né, alguns textos do Antigo Testamento vão enfatizar a importância de se cuidar do templo? Porque a relação com o templo era uma relação espiritual. Cuidar do templo era zelar pela relação com Deus. Não é a mesma coisa da obra da igreja hoje. Quando você faz obra na sua igreja, não é uma atitude espiritual. Não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com a ideia de criar um ambiente mais agradável, de criar um ambiente mais adequado, né, para o número de pessoas, de gerar um ambiente mais confortável. Agora, isso não tem a ver com espiritualidade, isso não tem a ver com sacrifício para Deus. Então, entender isso é importante, primeiro, para não falar besteira, e segundo, para não se deixar enganar por esse pessoal aí que quer tirar dinheiro, ganhar dinheiro à torta e à direita de qualquer maneira. Então, entender as distâncias culturais, sociais entre o texto bíblico e a nossa época é a tarefa da hermenêutica, para que assim a gente possa aplicar a mensagem da melhor maneira possível. Quer falar, Francisco? Eu fechei aqui que estava aberto. Ah, não, tá. Então, qual é o papel da hermenêutica? É, através de métodos, princípios, nos ajudar a entender qual mensagem eu vou tirar do texto bíblico. Tá certo? Vamos lá, outro slide aí. Obstáculos da interpretação bíblica. O primeiro deles é a linguagem. A Bíblia foi escrita em línguas antigas, como hebraico, aramaico e grego. Traduzir essas línguas para línguas modernas requer uma consideração cuidadosa das nuances culturais e diferenças linguísticas. Então, quando a gente vai falar, né, na aula de hebraico, a gente falou sobre isso. O Ruá, lá em Gênesis 1:1, que é traduzido na maioria das Bíblias por espírito, e espírito até como com E maiúsculo, que a maioria das Bíblias acredita, a maioria dos intérpretes, né, vai cristianizar essa passagem, dizendo que o termo ruá, que é espírito, seria uma referência à trindade, o que não é. Ruá ali, lembrando que falamos anteriormente, é sopro, vento, é para dizer que Deus não tem forma, Deus não tem corpo. Então, ao falar que Deus é espírito, é a ideia de que Deus nem pode ser representado. Então, eu preciso entender isso. Né? Um outro texto, ainda em Gênesis, quando fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí muita gente vai dizer que o façamos é a ideia da trindade. É Deus, Jesus e o Espírito Santo conversando. Mas no hebraico não existe trindade. Na perspectiva judaica não existe trindade. O façamos ali é uma espécie de superlativo majestático, onde um indivíduo, né, com poder, com autoridade, fala na primeira pessoa do plural. Isso tem no português, isso tem em outros idiomas. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança é uma característica do hebraico e não, né, ali uma representação da Trindade. Então, quando nós vamos interpretar a Bíblia, iniciar os nossos trabalhos hermenêuticos, é fundamental lembrar: a Bíblia foi escrita em hebraico
em grego e aramaico, não em português. Então, usaram um bom dicionário, um bom comentário exegético, né? Livros que vão explorar as características linguísticas e gramaticais do Antigo e do Novo Testamento. Para quê? Para que nós possamos, né, fazer a tradução e a interpretação da melhor maneira possível, correto? Outro obstáculo aí é a questão do tempo. A Bíblia foi escrita ao longo de milhares de anos, e cada livro reflete o contexto histórico e cultural em que foi produzido. Compreender o contexto histórico é crucial para uma interpretação precisa. Então, quando nós vamos falar, né, da questão do tempo e o contexto histórico, é entender, por exemplo, que o livro de Apocalipse, escrito entre 90 e 95, ele vai falar de um período de perseguição. A igreja, nesse período, estava sendo perseguida pelo Império Romano. Você tinha um imperador muito ruim nesse período, né, que era Dominiciano, que prendia e matava os cristãos. Então, entender que o livro de Apocalipse foi escrito numa época de perseguição, num momento, né, de muita aflição, ansiedade e medo, inclusive pela própria vida, nos ajuda a interpretar esse texto de maneira adequada. Então, eu vou olhar o texto em hebraico, né, as suas características gramaticais, literárias, entender a questão da literatura, né, da apocalíptica judaica, e compreendendo o contexto que esse texto foi produzido, eu não vou sair por aí dizendo que o Apocalipse está falando do fim do mundo. Muito pelo contrário. Mas falar que o Apocalipse é um texto de resistência, de perseverança, que através de imagens, figuras e números ilustra a necessidade de se manter firme mesmo em meio a um período de perseguição, mesmo em meio a um período de esfriamento por parte de alguns grupos cristãos. Então, entender o tempo que o texto foi produzido, o tempo que ele está ali, né, sendo lido, é fundamental para a gente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque isso nos ajuda a não falar besteira por aí, certo? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos lá. Contexto histórico e social. Os textos bíblicos foram escritos dentro de contextos históricos e sociais específicos. Para interpretá-los corretamente, devemos entender o ambiente que foram escritos, incluindo a cultura, as tradições e as circunstâncias políticas e sociais da época. Então, por exemplo, os textos que foram escritos durante o cativeiro babilônico e os textos que foram escritos após o cativeiro babilônico, eles vão trazer perspectivas diferentes, ideias da ação de Deus diferentes. E a gente precisa levar isso em conta, porque o cativeiro ele interfere na forma como você vai produzir, né, na relação como você vê Deus e não. E os textos pós-cativeiro, da mesma forma, certo? Então, entender as circunstâncias. Opa, fala aí, João. Entender as circunstâncias políticas e sociais que envolveram a produção e o ambiente, né, de formação do texto são cruciais para que a gente hoje possa contextualizar a mensagem de maneira adequada. Quer falar, Luana? Não? Bom, Não, não, tô abrindo. tá. É que abriu aí, eu pensei que fosse falar. Então, assim como entender o tempo, a linguagem, né, em que esses textos foram produzidos, entender o contexto histórico e social vai nos ajudar a aplicar a mensagem de maneira adequada. Um bom exemplo disso é a parábola do bom samaritano, ou a parábola do filho pródigo, né, lá em Lucas 15. Lucas 15, Jesus está lá falando com a galera, predominantemente tinha muito pecador,
chegam os religiosos e começam a criticar Jesus, porque Jesus está tendo contato com pecadores. Em meio a isso, Jesus percebe, né, essa crítica e ele vai apresentar 3 parábolas: a da moeda, a da ovelha perdida e a do filho pródigo. Essas 3 parábolas demonstram que Deus valoriza não apenas os religiosos, mas também aqueles que não são tão religiosos. Então, essas 3 parábolas, da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, dentro do contexto social que ele foi falado, não são evangelísticas, mas elas são um alerta, elas são uma exortação à questão do orgulho, à questão da soberba religiosa. Assim como hoje, na época de Jesus, os religiosos se achavam melhores do que as outras pessoas. E aí Jesus, com essas 3 parábolas, vai ilustrar a ideia de que não, de que para Deus ninguém é melhor do que ninguém, que ele valoriza e se importa com todos. Então, entender a circunstância social em que essas parábolas foram ditas nos ajuda a interpretar de maneira adequada. Ah, Ricardo, mas eu já ouvi uma ótima pregação evangelística em cima desses textos. Eu já usei e pessoas se converteram. Isso é possível, né? É possível que a mensagem de evangelismo ela possa atingir as pessoas, até porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, e não a nossa oratória, e não o nosso conteúdo teológico. Mas esses textos não são originariamente evangelísticos. Então, o contexto de produção, a época em que eles foram produzidos, né, o ambiente social e político deles é de exortação. É um apelo para que se tenha humildade na relação com Deus. Um outro exemplo disso é Salmo 2. Muita gente, muitos pastores, muitos líderes, principalmente os mais pilantras, vão usar Salmo 2 para dizer que você não pode ir contra o ungido do Senhor. Contudo, Salmo é um texto do Antigo Testamento. Então, entendendo a cultura da época, o tempo que ele foi produzido e as circunstâncias político-sociais, nunca que um ungido lá em Salmo 2 poderia ser pastor. Por quê? Porque não tem igreja no Antigo Testamento. Se não tem igreja, não tem pastor. Então, Salmo 2 está falando do rei. A ideia, né, do Antigo Testamento, isso acontece até hoje nas monarquias, de achar que o rei é o representante de Deus. A maioria das monarquias entende que o monarca ele é o representante de Deus. Isso não era diferente do ambiente bíblico. Então, se eu entendo o texto, ó, dentro desses obstáculos que a gente já viu aqui, ó, vou trabalhar a linguagem, o tempo, né, o contexto histórico-social. Quando eu for ler Salmo 2, eu não tenho como falar que ninguém pode criticar o pastor. Né? E está lá o pastor roubando, adulterando, fazendo um monte de coisa errada. Ah, não pode falar mal dele porque ele é ungido do Senhor. Isso é uma leitura extremamente equivocada. Então, a hermenêutica ela vai nos ajudar a entender os contextos social, né, o tempo que ele foi produzido, né, entender aí, né, nos dar ferramentas para traduzir de maneira adequada. E aí eu vou aplicar esse texto de maneira adequada hoje em dia. E aí eu vou saber o que falar e o que não falar. Ah, Ricardo, mas eu quero um texto para falar, para defender os pastores que são honestos, né? Você quer falar sobre a figura do pastor, o trabalho do pastor? São as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, lá no Novo Testamento. No ambiente onde já tem igreja, né? Onde já tem a figura do presbítero, daquele que lidera a igreja. Então, se eu quero falar disso, eu vou para essas cartas. Não no Antigo Testamento. Então, a hermenêutica ela vai nos ajudar a vencer esses obstáculos, né, que a gente viu até agora aí. Um obstáculo da linguagem, né, o idioma, o grego, o hebraico e o aramaico,
entender a questão do tempo. Todo texto ele é fruto de seu tempo e de sua época, e o contexto social, político, cultural em que esse texto está inserido. Isso nos ajuda muito, né? Por exemplo, para falar do papel da mulher, muito complicado você usar o texto bíblico para dizer que a mulher é submissa, não pode ter voz, não tem direito, não pode trabalhar, não pode ser pastora. Por quê? Porque o contexto histórico e social em que foram produzidos os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, a mulher ela era colocada de lado. Mas isso não quer dizer que ela não tenha a sua importância. Nós vamos ver no Novo Testamento mulheres que eram líderes, que dirigiam igrejas. No Antigo Testamento, mulheres foram juízas, lideraram Israel. Então, mesmo num ambiente extremamente androcêntrico, machista da Bíblia, a mulher ela tem papéis de importância. Então, entender isso nos ajuda a minimizar discursos de preconceito, né, discursos de discriminação contra o papel da mulher dentro e fora da igreja. Então, a hermenêutica ela vai nos dar ferramentas para que a gente possa trabalhar o texto bíblico dentro do seu contexto histórico-social, compreendendo o tempo que ele foi produzido e a linguagem na qual ela foi escrita. Não se esqueçam, gente, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então, eu preciso, pelo menos, ter isso em mente para pesquisar de maneira adequada as questões que envolvem o texto que eu estou lendo. Certo? Dúvidas, perguntas? Algum comentário aí até aqui? Não? Então, prosseguimos. Sim. Comentário não, eu queria só saber se esses slides aí o senhor vai colocar no grupo, porque eu aprendo Bom, melhor escrevendo, então eu escrevo tudo, tudo, entende? não tem problema, não. Eu coloco no grupo, sim. Todo o material que eu mostro aqui, dos slides, eu compartilho lá no grupo. Pode ficar tranquilo. E eu estou gravando também, né? E o pessoal que chegou aí depois dá uma olhada aí no início, que lá antes a gente falou aí sobre a questão do tempo, né? E da linguagem. E aí vale a pena dar uma olhada lá. A questão cultural, como eu falei, né? Ela é extremamente importante também quando vamos trabalhar a Bíblia. Por quê? Porque o ambiente cultural em que a Bíblia foi produzida, os destinatários originários desse texto estavam dentro de uma cultura muito diferente da nossa. Então, não podemos desconsiderar a questão cultural quando vamos interpretar o texto bíblico. Então, vou ler aqui, a cultura. A cultura desempenha um papel importante na interpretação bíblica. As práticas culturais e as normas sociais da época podem influenciar o significado dos textos bíblicos. É essencial considerar a cultura em que os textos foram produzidos para evitar interpretações equivocadas. Exemplo, questões de roupa. Gente, o que eu poderia falar sobre roupa hoje usando a Bíblia? O que eu poderia dizer de maneira geral é a seguinte: o homem e a mulher cristãos, devem se vestir de maneira adequada. Ponto. Agora, dizer que roupa da mulher crente, roupa do homem crente, a homem só tem que andar de terno e gravata, a mulher não pode usar calça, porque isso é pecado, porque aquilo é pecado. Isso é complicado. Por quê? Porque a cultura bíblica é diferente da nossa. Tamanho de cabelo, né, que a gente já comentou, né, o homem pode ou não ter barba. Isso está dentro de uma cultura diferente da nossa. Então, quando eu me deparo com textos que têm aspectos culturais, eu preciso trabalhar a mensagem desse texto. Como a gente já viu, né, em outras disciplinas, falando sobre o corte do cabelo feminino.
Por que o texto bíblico vai dizer que a mulher, na época, não poderia cortar o cabelo curto? Para que a mulher não ficasse semelhante às sacerdotisas de outras deusas. Então, qual é a mensagem desse texto para hoje? A mensagem desse texto para hoje é que a mulher deve se vestir de maneira adequada, ponto. Agora, se ela vai usar calça, saia, cabelo curto ou cabelo longo, é outra coisa. Mesma coisa é dizer que o homem é o sacerdote da casa. Dentro da cultura judaica, o homem, ele era o sacerdote. Ele era o representante da família. Ele decidia as coisas da família. Né? Na história de Jó, onde Jó vai lá, intercede, faz sacrifícios pelos filhos e tal, dentro daquela cultura era dessa forma. Lá em Atos, quando a gente vê o episódio que Paulo e Silas estão presos, aí vem um terremoto, as portas das cadeias se abrem, e aí o prisioneiro fala, e aí o carcereiro fala: ah, eu vou me matar porque todo mundo fugiu. Aí Paulo fala assim: não, a gente está aqui, não precisa se matar, não. Aceita Jesus que você e a sua casa vão ser salvos. Naquela época, a religião do homem era a religião da família. Eu não posso usar esse texto de Atos para dizer assim: ah, eu me converti, automaticamente todo mundo da minha família vai se converter. Ou, se alguém da minha família não se converteu, é porque eu estou em pecado, porque eu não estou fazendo a coisa certa, porque eu cometi algum erro. O texto foi produzido dentro de uma cultura diferente da nossa. E a mensagem desse texto não é que eu me convertendo, todo mundo ao meu redor vai se converter. Esse texto trabalha um outro aspecto da fé cristã, que é a confiança em Deus, que é um Deus que cuida, que está perto, que ajuda, mas não tem nada a ver com conversão. Então, a questão cultural ela precisa ser levada em conta para que a gente não saia por aí falando besteira. Então, tão importante quanto a questão linguística, a questão cultural é fundamental quando a gente vai falar de interpretação do texto bíblico. Tá certo? O nosso tempo aí está acabando aí. Vamos dar um stop aqui e voltar no mesmo link, que aí para eu poder falar até o término da aula, Já senão eu vou acabou? falando e daqui a pouco acaba. Aí entra no mesmo link aí, tá? E aí a gente volta aí nos slides.